Bom, agora que nós já vimos o conceito de o que é um triângulo, nós vimos os elementos que constituem um triângulo, e isso está na nossa cabeça, a gente já sabe. Vamos agora saber como que a gente vai chamar os triângulos, como eles serão classificados quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, certo? E o que classifica, né, um triângulo isósceles? E agora, gente, eu vou usar uma linguagem bem matemática, que é assim. O triângulo é isósceles se e somente se possui dois lados congruentes e o terceiro lado vai ser a base. Ou seja, um triângulo é isósceles, então vou escrever aqui. Então, nós temos o primeiro. Então, esta é a definição do triângulo isósceles. O triângulo é isósceles se e somente se possui dois lados congruentes. E neste nosso triângulo aqui que eu representei, este triângulo tem um lado AB congruente ao AC. E o terceiro lado deste triângulo ele vai ser chamado de base. Então, aqui nós temos que BC é a base. BC é a base deste triângulo. Ou seja, o terceiro lado de um triângulo isósceles vai ser a base dele, ok? Quando o triângulo é equilátero. Ele é equilátero, ele possui três lados congruentes. Então, o triângulo é equilátero se e somente se possui três lados congruentes. Então, a gente tem que o lado AB aqui é congruente ao lado AC e o lado BC é congruente aos outros dois também. Nós vimos aqui que o triângulo isósceles ele vai possuir dois lados congruentes, o equilátero vai possuir três lados congruentes e o escaleno ele simplesmente tem os três lados diferentes um do outro. Então, aqui nós temos o triângulo escaleno. E nós vamos escrever da seguinte forma. O triângulo é escaleno. O triângulo é escaleno se e somente se dois quaisquer lados são não congruentes. Então, assim, do modo grosso de falar, a gente fala que o triângulo escaleno tem os três lados diferentes um do outro. Porém, numa linguagem um pouco mais bonita, matematicamente falando, o triângulo é escaleno se somente se dois quaisquer lados são não congruentes. Então, essa é a definição, na verdade, de triângulo escaleno, não uma forma mais bonita matemática, é a definição do triângulo escaleno. Ele vai ser escaleno se somente se dois quaisquer lados são não congruentes, classificados quanto aos seus ângulos. E o primeiro que a gente vai ter é um bem famoso, e tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, que é o triângulo retângulo. Então, vamos fazer aqui. Nós temos o triângulo ABC aqui, e ele vai ter um ângulo reto. Ele vai ter um ângulo reto aqui. O que significa isso? Um ângulo de 90 graus. Então, um triângulo vai ser retângulo se somente se ele tem um ângulo reto.
Então, vou escrever aqui para vocês. Então, o triângulo ele será classificado como retângulo se somente se ele tem um ângulo reto. Então, ok. E um triângulo não pode ter dois ângulos retos, porque a gente viu, né, que ele é um polígono convexo, e num polígono convexo, o máximo que a soma dos ângulos internos pode ser aí é 180. Então, se ele tiver os dois ângulos de 90, não vai sobrar. É onde que vai ficar o terceiro vértice, não é mesmo? Então, agora nós vamos para o triângulo acutângulo. E o que é este triângulo? E aí, o que vai classificar um triângulo como um triângulo acutângulo? Acutângulo. Que diacho de palavra é essa, gente? Um triângulo acutângulo, ele vai ser aquele triângulo que ele tem os três ângulos agudos. E o que é um ângulo agudo? É um ângulo que ele é menor que 90 graus. Então, o triângulo será acutângulo. Ele será acutângulo se e somente se possuir os três ângulos agudos. Me perdi. Agudos. Ou seja, ângulos menores que 90 graus, ok? E aí nós, se e somente se possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. E nosso último triângulo classificado quanto aos ângulos vai ser o triângulo equiângulo. E ele vai para o nosso último triângulo classificado quanto aos seus ângulos, que vai ser o triângulo equiângulo. Olha só que bonitinho. Esse eu acho que é de boa, né, pra gente lembrar. Equiângulo. Ai, gente, muito engraçado. Equiângulo. Então, temos aqui o triângulo equiângulo, que é um triângulo bem de boaça. Ele vai ser classificado como equiângulo se somente se ele tiver os três ângulos 2 a 2 congruentes. Ou seja, ele vai ter esses dois ângulos aqui congruentes. Ele vai ter esses ângulos congruentes 2 a 2, esse congruente a esse e esse é congruente a esse. Assim como esse é congruente a esse, então ele tem os três ângulos 2 a 2 congruentes. O triângulo será equiângulo. Se somente se possui os três ângulos 2 a 2 congruentes. Muito bem, então zeramos a vida, né? Chegamos ao fim da nossa aula. Então nós vimos o conceito de triângulo, os elementos que constituem o triângulo e a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos e quanto aos seus lados. E é isso, galera. Fechou essa aulinha por hoje. Espero vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado. E pode colocar nos comentários sugestões, críticas, comentários. Podem colocar, que estou aceitando todas para a gente conseguir melhorar cada vez mais nos vídeos para vocês, ok? E é isso. Muito obrigado. Valeu!